Senhoras e senhores, boa noite! Boa noite para você que está aqui no nosso Apaixonados por Rádio. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live de 152. Ontem tivemos aqui a Jane Melo, da Rádio JBFM do Rio de Janeiro. E hoje vamos ter aqui um papo bem legal, bem bacana. Oi, Aninha, tudo bem? Gilberto, galera toda já chegando aqui. O DJ Thiago Magrão, esse é cara carimbado aqui sempre. Meu xará Adriano, o F. Carlos lá de Araraquara. Galera já em peso aqui, já na nossa live. Vamos ver se a nossa convidada já está por aqui. Vamos ver, vamos enviar o convite para ela. Boa sexta, hein, gente? Boa sexta pra todo mundo. É raro a gente fazer live aqui de sexta-feira, hein? Raro, hein? Raríssimo. Faz muito tempo que eu não faço. Inclusive, hoje, excepcionalmente, hoje não estamos apresentando lá na Rádio Rápida o programa inédito do programa Vitrola, viu? Então, o programa inédito não está sendo apresentado hoje lá na Rádio Rápida. Então, tá tendo um reprise lá hoje. Então, a gente sempre faz ao vivo. E hoje, então, a gente excepcionalmente não está apresentando o programa Vitrola lá na Rádio Rápida. Tô esperando a nossa convidada chegar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Cadê ela aqui? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Cheguei, boa Agora noite. sim! E aí, boa noite, tudo bem? Boa noite aos seguidores aí, né, que já entraram na live. Prazer estar aqui com você, Adriano. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui. Vamos ajeitar o enquadramento aqui. Ao vivo é assim, né? Vamos lá. Aí. Me ouve bem? Tô te ouvindo bem. Você também estou te ouvindo bem. Acho que ficou legal, né? Não tá cortando mais a cabeça, não. Tá cortando. Quem faz televisão é isso, né? São detalhes, né, Adriano, que fazem a diferença, né? Faz. Ô, Liana Andrade, que prazer estar aqui com você. Prazer imenso. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui no Apaixonados por Rádio. Tem um tempinho. O prazer é todo meu. Fiquei muito honrada com esse convite, né? Muito bacana aí o perfil. Parabéns pela iniciativa, viu, Obrigado. Adriano? Bacana demais. E o rádio é realmente uma paixão, né? Com certeza, com certeza. Como é que foi que você começou, assim, essa paixão pela comunicação, né? Porque você... Tem quanto tempo que você faz lá hoje, a Voz no Mineirão? Olha, no Mineirão são 23 anos já, viu, Adriano? Comecei aqui em abril de 99. Mas antes disso, assim, eu já fazia trabalhos com a Voz. Desde os 16 anos, na verdade, eu morava no interior aqui de Minas, em Divinópolis, e lá eu comecei apresentando um telejornal de uma emissora local, filiada da TV Cultura, TV Candidez. Eu tinha 16 anos e minha irmã que fazia a apresentação desse jornal. Ela também é jornalista, trabalha com a Voz. E aí ela veio para Belo Horizonte para fazer faculdade e me indicou, e a nossa voz é muito parecida. E aí eu já comecei lá a apresentar o telejornal novinha, né? 16 anos, já também comecei a fazer eventos como mestre de cerimônia. E aí estava naquela época de escolher qual faculdade, né? Eu ia seguir, ia tentar. E aí eu não tive dúvida, né? Fui fazer jornalismo. Falei assim, não, acho que é isso mesmo. E olha que antes, né, eu pensava em fazer odontologia, nada a ver, né? Biológica, eu sempre gostei mais de exatas. Aí, olha só, fui cair na humanas e assim, nossa, não me arrependo nem um pouco. Mas aí vim para Belo Horizonte para fazer faculdade de jornalismo. Eu tinha de 17 para 18 anos. E as coisas foram acontecendo, né? Naturalmente, sempre trabalhei assim, em televisão, fiz alguns trabalhos em rádio também, esporádicos. E em 99,
quando o presidente da ADENG, né, que é a autarquia que administrava o Mineirão na época, resolveu inovar, colocar uma voz feminina. O convite foi feito para minha irmã, mas, para minha sorte, ela não pôde aceitar. Me Que indicou. sorte! Pois é, então, ela trabalhava à noite e não daria para ela fazer, sabe? Os jogos, por exemplo, de quarta, quinta-feira à noite. E, assim, eu já era apaixonada por futebol, né, nessa época. Lá em casa, nós fomos 3 filhas mulheres. Tem essa minha irmã mais velha, que é jornalista, do meio, que é nosso anjo, a Paula, que tem síndrome de Down, e eu sou a caçulinha. E, assim, meu pai sonhava em ter um filho homem, né, que acompanhasse ele nos jogos de futebol, e não veio esse filho homem, né, mas, assim, a paixão pelo futebol sempre se fez Veio. presente aqui. Então, sempre gostei de sentar do lado dele, questionar, né, tudo, o que era escanteio, tiro de meta, pênalti, né, e ali eu fui aprendendo já, e, nossa, quando surgiu a possibilidade de ser locutora do Mineirão, foi mais que a realização de um sonho, né? Mas aí, Quase não acreditei. essa história toda de ser a voz do estádio do Mineirão aí em Belo Horizonte, no meio dessa história toda, não teve uma vez que você fez rádio, assim, sem ser gravação, fazer ao vivo? Já participei várias vezes de programas de rádio, né, assim, lá em Divinópolis mesmo, tinha a rádio local lá, já participei, fiz gravações, né, de locução publicitária, assim, uma propaganda, outra, assim. Aqui também já tive a oportunidade de participar de programas de rádio, Rádio Itatiaia, né, que é uma referência aqui, já fui convidada algumas vezes para participar, mas, assim, não como eu sendo a apresentadora, né, assim, mas, assim, já tive oportunidade e, assim, é fantástico, né? Assim, eu sou uma apaixonada por rádio também, viu? Adoro, né, esse veículo e achei muito legal essa sua iniciativa, né, de criar esse perfil e bacana demais, assim, eu tenho acompanhado, né, e vários profissionais gabaritados aí, né, que você já entrevistou, que faz parte aí do rol, muito legal. Na verdade, essa página aqui, ela era para ser uma página provisória, né? Porque em fevereiro a gente foi hackeado, né? A gente tinha 11 mil seguidores na outra página, né? Graças a Deus a gente só perdeu o material, assim, alguma matéria que a gente soltou, assim, mas as lives em si eu sempre tenho o costume, e eu tenho até hoje, ainda mais depois de tudo que aconteceu, de salvar as lives no meu computador. Eu salvo aqui no feed, né? E salvo também no meu computador para jogar no YouTube também, né? Que nem essa live vai para o YouTube também no nosso canal. Então eu não perdi as lives. Então Ai, que bom. não foi um prejuízo tão grande, mas te deixa cabisbaixo, deixa. Chateia, né, Adriana? Esse tipo de coisa, sim. Infelizmente, né? Acontece, mas. Mas a marca Que tem bom, 12 pelo menos anos. as lives A marca se tem salvou. 12 anos, a marca Apaixonados por Rádio. O boom mesmo foi em 2020, quando começou a febre das lives. Aí todo mundo foi pro YouTube e eu fui pro Instagram. Aí a galera depois começou a fazer as lives também aqui no Instagram. Que era fácil, né? Você pega o celular, o fone de ouvido e você sai falando com a galera, né? Então, foi É, essa a iniciativa. é muito legal. E na pandemia, então, né, assim, quando as coisas ficaram mais ainda, né? Assim, essa questão de você não poder ter o tete a tete, né? Estar presencialmente Uhum. ali, então, online, as lives aí ficaram ainda mais comuns, e é muito bom, né? Você vê, a gente aqui longe fisicamente, mas parece que a gente está do lado aqui conversando, né, Adriano? Eu tô no interior de São Paulo, né? Eu tô aqui no interior de São Paulo, parece que a gente tá perto mesmo, isso é verdade, né? E meus pais, né? Meu pai, principalmente, ele tem parentes aí em Belo Horizonte, né? Eles já foram, meu pai, minha finada mãe já foram aí para Belo Horizonte. Eu não fui ainda, não tenho essa oportunidade ainda de conhecer Belo Horizonte. Fica o convite então, hein, Adriano? Vem aqui, vem assistir a um jogo aí no Mineirão, Eu Belo vou mesmo, hein? Horizonte, assim, vai ser um prazer, viu? Belo Horizonte tem muitos atrativos, né? Assim, eu sou do interior, confesso que quando eu vim para cá, né, quando eu vim para fazer faculdade, assim, eu tive um pouco de dificuldade assim para adaptar, né? A gente que é do interior, assim, acostumada assim com outro tipo de vida,
Mas rapidinho me apaixonei, assim, hoje eu, né, adoro morar aqui, aqui eu construí minha família, né, fiz minha rede assim, de amizade, mantenho o vínculo ainda no interior, né, minha mãe, minha irmã moram no interior, parte da minha família, mas hoje eu adoro BH, amo BH, né, como diz aquela música. Então fica aí o convite, viu? E o Mineirão faz parte, né, assim, é um cartão postal aqui em Belo Horizonte. Podemos dizer que o Mineirão é sua segunda casa? Ah, mas com certeza. São 23 anos, né, Adriana? Assim, e muita história, muitos momentos ali inesquecíveis, emocionantes, assim. Nossa, assim, e eu pude vivenciar, né, o Mineirão antes da reforma para a Copa do Mundo Uhum. e o Mineirão após a reforma, né, para a Copa de 2014. E, assim, tenho paixão pelos dois. Pelos dois. E eu falo que, às vezes, a gente sacrifica um pouco, assim, do lado social, porque são jogos domingo, né, sábado, quarta-feira à noite. Então, às vezes, principalmente no domingo, você pega um dia da Páscoa, dia das mães, dia dos pais, né? São várias datas assim festivas, né? Que é comum às vezes um encontro de família que eu tive Igual que radialista. abrir mão para estar no Mineirão, para estar nos jogos. Mas assim, poxa, adoro. Eu falo que é prazeroso, assim. Eu vou juntar o útil ao agradável, assim. Nunca foi um sacrifício. E isso é muito bom, né? Quando a gente consegue juntar as duas coisas, né? E ter prazer naquilo que a gente faz. E igual radialista, né? Não tem domingo, não tem feriado, não tem nada. Você tem que Não ir, tem tem que ir nada. pro seu compromisso. É isso aí, a É. gente tem que sacrificar mesmo. Assim. Eu ainda estou tendo sorte de duas empresas, a segunda empresa que eu estou trabalhando agora, não trabalhar em domingos e feriados. Então eu estou tendo um pouco de sorte nisso ainda, né? Mas vou com o maior prazer. Já trabalhei, sim, claro, em domingo, feriado. Tem essa não, meu. Entrou nessa profissão já sabe, né? Faz parte, né? Tá no pacote. Tá no pacote, tá no pacote. É, com certeza. Agora, e esses dias, eu não sei se era você que estava, mas eu acredito que sim, que eu acho que eu vi até você com a foto com o Fenômeno, você estava no jogo que foi o jogo do acesso. Foi um jogo marcante, né? Você tem algum jogo marcante sem ser esse? Nossa, são vários. Esse daí eu posso dizer que foi o último, né? Marcante. E como foi marcante esse Cruzeiro e Vasco, né? Assim, foi um resultado até mais expressivo do que eu esperava, né? Não achei que o Cruzeiro fosse ganhar, assim, mas o Cruzeiro realmente está fazendo uma campanha assim sensacional, né? Assim, desde que o Ronaldo assumiu como gestor, assim, é impressionante, né? E como que o time o empenho, né? Assim, tá bem tecnicamente, a vontade que joga. E assim, foi um jogo realmente muito marcante, né? Esse contra o Vasco. E foram vários ao longo desses mais de 23 anos, né, Adriano? Eu posso citar aqui, nossa, vários. Assim, vamos escolher alguns aqui, senão fica aqui a live toda só contando, né? Os jogos. Vamos Mas o lá. primeiro jogo que me marcou, eu comecei, como eu disse, né, em abril de 99. O primeiro foi em 2000, final da Copa do Brasil, o Cruzeiro e São Paulo. E o Cruzeiro fez um gol de falta no finalzinho do jogo com o Giovani. E acabou ficando com o título, né? Assim, foi um jogo que me marcou muito. Foi o primeiro, assim, nessa minha história, né? No Mineirão. Foi bem marcante. Vamos citar aqui um do Atlético, né? Também, que eu acho que o que mais me marcou foi em 2013, quando o Atlético foi campeão da Copa Hum, Libertadores, jogão, hein? dia 24 de julho. E foi contra o Olímpia, né? O Atlético venceu nos pênaltis e foi uma campanha que o Atlético fez, né? Assim, primorosa, assim, né? E várias curiosidades, defesa de pênalti com o pé, a luz que caiu no foi até no Independência essa da iluminação e depois voltou, o Atlético. Não, então assim, foram vários acontecimentos aí, né, ao longo dessa campanha do Atlético até se sagrar campeão. E quando foi campeão ali nos pênaltis, nossa, foi muito emocionante. Mineirão, assim. E, né, para completar, meu pai tinha falecido há um mês atrás, e meu pai era atleticano. Então eu Eu olhava assim para o vi. céu, só lembrava dele, assim, eu falava, não, ele está feliz. Onde ele está, onde Uhum. estiver, né, está feliz. E foram Brasil e Argentina, eu tive a oportunidade de trabalhar, foram 2004. 3 jogos, Brasil e Argentina, assim, todos muito marcantes, num deles, inclusive,
O Ronaldo fez 3 gols pelas eliminatórias 2004. de 2004. O Ronaldo, que hoje, né, tá aí como gestor do Cruzeiro. É. Começou no Cruzeiro, né, inclusive, Uhum. né, começou a carreira dele no Cruzeiro, depois teve essa passagem no Mineirão, fazendo 3 gols aí pelo Brasil, pela seleção brasileira, e agora aí como gestor. Então, assim, são muitos jogos marcantes, muitos, muitos. O ano passado mesmo, Adriana, assim, teve um que me marcou muito pela situação da época, né? Na pandemia, a gente não podia receber público, né? No Mineirão. E ficamos um bom tempo assim. 2 E anos quase, né? foi muito ruim, sabe? Assim, porque você fazia locução num estádio, né? Assim, sem ter público, eu fazia locução ali o quê? Para quem estava trabalhando, né? Para os jogadores, equipe técnica, não tinha público. E quando voltou o público, numa proporção bem menor, quando foi liberado, foi em agosto, 30% só da capacidade. Nossa, foi muito emocionante, assim, esse retorno da torcida. Foi um jogo que me marcou bastante, assim, por causa dessa particularidade, né? Esse retorno da torcida aos estádios, porque realmente foi muito ruim ficar fazendo a locução sem ter público. Foi Mas curioso. é um fato assim, eu ia até te perguntar isso, como é que foi fazer locução pra ninguém? Como é que foi essa sensação? Porque você se sentia sozinho, né? E era um protocolo? Como é que era esse negócio de você fazer a locução lá? Conta esse bastidor pra gente, assim. Pois é, teve um período quando as regras estavam mais severas, né? As regras aí tinham coisas que era geral, né? Que era os órgãos mesmo de saúde, até internacionais, né? Nacionais, assim, que ditavam algumas regras municipais, né? Mas tinha uma época que era bem restrito, assim, acho que em todo lugar, né? E eu cheguei a gravar em casa e mandava. Fazia gravação e mandava para eles colocarem Você lá. não E podia ir assim, lá. tinha uma época que não, uma época da Caramba. pandemia. Aí, assim, é lógico que eu tinha coisa que não dava para gravar, tem muita coisa que a gente faz ao vivo, aí não tinha locução. Eu gravava uma saudação inicial, né? Gravava a escalação, esperava sair, geralmente sai 1 hora antes do jogo. A escalação, aí eu já gravava, mandava de imediato. E, é, e aí, assim, agora as outras informações, né? Como tempo de acréscimo, substituição, isso aí não tinha como fazer, porque isso é na hora, né? É. E aí, assim, alguns jogos eu fiz isso, mas alguns jogos depois foi liberado, assim, para eu fazer a locução lá ao vivo, já não estava tão restrito, e era muito estranho. Nossa, fazer a locução sem a torcida era realmente muito estranho, assim. E quando a torcida voltou, e foi aumentando, né? Assim, voltou com 30%, aí depois foi aos poucos aumentando assim a capacidade e bom demais. Hoje poder estar com 100%, né, da capacidade aí do estádio podendo ser ocupada, assim, é muito emocionante, muito emocionante. E é legal, sabe, Adriana, assim, que a locução que eu faço hoje, lá atrás não era assim, não. Na época da dengue, né, assim, a gente fazia uma locução no Mineirão antes da reforma, era uma locução bem, como é que eu posso dizer? Bem assim, imparcial, aquela coisa assim, sabe? A dengue informa escalação do Cruzeiro, sabe? Assim, você ia aquela coisa morna, né? Falava do time visitante da mesma forma que o time mandante. E assim, depois da reforma, houve algumas mudanças, assim, e hoje a gente faz uma locução muito mais vibrante, né? Você vai, Uhum. fala, Nação Azul! E aí, massa atleticana! Aí você chama a torcida, você né, a torcida interage, grita junto e responde. Na hora da escalação também é muito emocionante quando a gente, né, fala a escalação dos times, assim, e é muito bacana essa interação, essa participação da torcida. E aí é curioso isso, nessa mudança assim, no jeito mesmo de fazer a locução e que fez toda a diferença. Eu prefiro muito mais a locução de hoje, assim, né? Mas, assim, claro, né? Tinha um porquê também da Mais locução natural, né? antes. É, justamente. Mais natural, né? Aquela colocação, assim, parece uma rádio adulta, né? Rádio flashback, né? Ou rádio adulta, né? Vamos dizer assim. Não sei o quê, blá, 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 a voz assim, muito mais aveludada, né? Não tem Hoje o nada a ver. mercado hoje o mercado não pede, né, Adriana, essa voz. Pelo Aham. contrário, né? Hoje, igual você falou, quanto mais natural,
mais conversada, né? Acho que melhor, né? Assim, em todos os sentidos, né? Seja nessa locução no estádio, a locução no rádio mesmo, a locução publicitária. E isso é bem bacana. Eu confesso que, assim, eu até tive um pouco de dificuldade para me desconstruir, assim, nesse sentido, porque são tantos anos, né? Às vezes fazendo essa locução Costuma, né? mais encurtada, assim, mas estamos aí no processo, né? E é bacana demais. Acho que o único jogos que você não fez foi Copa do Mundo, em 2014? Ou você Nesse fez? período, não fiz. Olha, no Mineirão eu comecei em 99. Até quando eu comecei lá, tinha o Roberto Marques, que também fazia, a gente revezava, sabe? Um jogo era ele, um jogo era eu. Porque eram muitos jogos, né? Além do Cruzeiro Atlético, até o América jogava bastante, assim. Então a gente fazia esse revezamento. E aí depois ele saiu e ficou só eu assim, para fazer todos os jogos, assim, uma loucura, né? Todo final de semana trabalhando, meio de semana também, aquela coisa. E aí o Mineirão fechou para a reforma em 2010. Aí a gente foi para Dengue, né, para Sete Lagoas, né, que fica aqui na região, que é próximo até de Belo Horizonte, mas tinha que pegar uma estrada e tudo, mas eu fui, falei assim, não, quero continuar fazendo, né, porque como eu disse, é uma coisa que realmente eu faço com muito prazer. E aí ficamos em Sete Lagoas até 2012, quando o Independência, que é o outro estádio aqui de Belo Horizonte, foi reaberto, né, também após uma reforma para a Copa. E aí eu fiz a locução lá no Independência, e depois, a esse tempo, não teve jogo no Mineirão, mas eu não deixei de fazer a locução, né? E aí depois, quando o Mineirão reabriu, após essa reforma, me chamaram para continuar como locutora, e ali era mais um sonho que se realizava, né? O Mineirão todo bonitão, mais moderno ainda, né? Todo preparado aí para receber os jogos da Copa. Nossa, foi emocionante, assim. Né, quando eu recebi esse convite, pude continuar. Mas aí na Copa do Mundo, né, que você perguntou, eu não fiz a locução, a FIFA já tinha a equipe, né, assim, e colocou voz masculina em todos os estádios e tudo, e a pessoa que fez aqui, nossa, fez um trabalho sensacional, mas eu fui como espectadora, hein? Fui no jogo, naquele jogo fatídico. Ah, nem lembre. Estava Nem lá lembre. atrás do gol. 7-1, estava lá, o Brasil levou 5 gols no primeiro tempo e eu estava bem atrás ali do gol que o Brasil levou, esses 5 gols, né? Ainda bem que você não estava na locução, hein? Nossa, pois é. Por um lado, sim, né? Mas seria um prazer, né? Lógico, assim, fazer a locução da Lógico. Copa do Mundo nossa. Mas, assim, esse jogo foi fatídico, né? Assim, um jogo histórico. O Mineirão ficou marcado aí também, né? Por ter sido o palco, né? Dessa partida. Agora, a gente teve as Olimpíadas, né, em 2016, até uma curiosidade, que as Olimpíadas eu iria fazer, já estava tudo certo para fazer, mas eu estava grávida. E pelas minhas contas, assim, ia dar para eu fazer, sabe? Assim, o planejamento era que o meu filho nascesse no final de agosto. Então, daria certinho. Mas ele resolveu adiantar. E aí, nasceu no dia 24 de julho. Mas aí eu tenho a sorte, né, assim, de ter uma irmã que também trabalha com a voz, assim, a nossa voz é muito parecida. E Uhum. ela fez a locução nas Olimpíadas, né? Eu não pude ir, mas ela fez, assim, com muita competência, assim. E era até curioso, que eu de licença, né, eu em casa, com recém-nascido, tinha gente que me mandava, ó, tô te ouvindo aqui no Mineirão. Não sou eu. Ai, ai. Mas É. esse negócio da locução no estádio é legal, é bacana, isso que a gente está trazendo hoje aqui, essa live bem diferente do que a gente tá acostumado a fazer. Eu tenho uma grande amiga minha, todo mundo que me acompanha aqui sabe o quanto só admira a locução dela no rádio, na televisão, o quanto o pessoal fala que eu admiro, da admiração que eu tenho por ela. E ela também fez voz no estádio também, que é a minha grande amiga de São Paulo, a Thelma Emerick, né? Ela é da Rádio Massa Bacana. FM. Ela é mineira, meio mineira também, meio mineira, meio carioca, né? Uhum. Ela é de Manhuaçu, já morou em Manhuaçu, aí, Manhuaçu, sim, é, conheço um pessoal de lá e já ouvi falar na Thelma, grande profissional.
Então ela fez também o estádio também, ela fez voz do estádio também, que é o do Palmeiras, que ela fez antes da reforma. E ela não teve tanta sorte assim, ela fez um tempo com o estádio Palestra Itália e depois ela fez um período, uma ou duas participações no Allianz Parque, já na reforma. Depois aí mudou a diretoria, tudo lá, e acabou que não chamou mais ela para o estádio. Então, só para deixar esse registro aqui também, até uma Minique também, que você já ouviu falar dela, também já fez voz do estádio lá no Allianz Parque, e a mulherada tá dominando também, né? Isso que eu vou comentar, é bacana a gente ver, né, Adriana, assim, a mulher entrando nesse ramo, assim, de locução de estádio, e assim, como um todo também, né, no rádio a gente ouve muito, assim, no futebol, que antes havia esse certo preconceito, né, assim, porque a maioria ainda é homem, né, claro, assim, mas a gente vê cada vez mais o número de mulheres crescendo. Então, a gente tem, né, no estádio do Corinthians, Tem mulher, mulher né? Tem também. lá no Beira-Rio, a Nath, que a gente até conversa e tudo, lá Isso no que eu ia perguntar, Ceará. vocês têm contato? Vocês se conversam entre si, vocês? Sim, até recentemente uma marcou a outra no Instagram, falou, vocês vão combinar um encontro aí das É, locutoras de estádio. Disse, boa ideia, vamos marcar assim, porque vai ser vai ser bom demais, vai ser um encontro assim, histórico, né? Que é muito legal isso, assim, a gente vê a mulher realmente, né, entrando em todos os meios, assim, e mostrando, né, que acho que a competência é subjetiva, né? Isso aí independe do sexo, né? E é legal, assim. No início, quando eu comecei, eu até percebia, sabe, Adriana, assim, eu nunca sofri um preconceito diretamente, isso. não, mas eu Era a percebia. próxima pergunta. Então já É, estou entrando vamos aí lá, nesse vai lá. nunca sofri assim um preconceito diretamente assim, né? Mas sempre observei, sempre pude ver assim um olhar desconfiado, né, em relação ao meu trabalho. Ainda mais, assim, além de eu ser mulher, na época que eu comecei no Mineirão, eu tinha 18 anos. Então, eu acho que essa questão da idade também, né? Poxa, uma menina, 18 anos, fazendo a locução do Mineirão, né? Acho que isso causou uma certa estranheza, uma certa desconfiança. E pelo fato de ser mulher também, né? Então, tinha um olhar desconfiado. Nenhum preconceito direto, assim, não, mas sim esse olhar desconfiado. Mas com o tempo, né? Assim, a gente foi mostrando que podia fazer a coisa bem feita, né? Assim, e acho que deu certo, né? Já são 23 anos. Né? O Flávio Augusto, eu sei que ele está querendo pôr fogo no parquinho aqui. O Flávio Augusto, ele está fazendo uma pergunta aqui, eu até parei na pergunta dele aqui, que achei legal. Para pôr fogo no parquinho mesmo, que eu gosto. Está perguntando aqui, na sua opinião, qual o melhor jogador do Cruzeiro nessa temporada? Pergunta do Flávio, um abraço aí para o Flávio. Ô, Guarujá. Flávio, eu acho que, assim, nossa, o Cruzeiro hoje tem um conjunto tão forte, né, assim, que é difícil, às vezes, a gente destacar só um, né, assim, eu acho que o Rafael Cabral, né, o goleiro, ele vem tendo um papel muito importante, né, no time do Cruzeiro, até, assim, pela forma quando ele assumiu o Fábio, né, saiu, a torcida não queria inicialmente a saída do Fábio, assim, houve muito protesto, sabe, assim, o Fábio era um ídolo, né, então, assim, o Rafael Cabral chegou e ocupou ali o gol de uma forma assim, e hoje a gente vê que ele, além de ser um ótimo jogador, ele é um líder, né, dentro de campo, assim, para os outros jogadores. Então, ali na defesa eu destaco o Rafael Cabral e na frente eu vou destacar o Edu. Edu, né, assim, que também eu acho que é um jogador muito bom, tecnicamente ficou um tempo aí sem marcar gol, mas agora voltou com tudo, né? E é um jogador muito de grupo também, né? Que você vê. Isso eu acho que tem sido um diferencial do Cruzeiro, né? A gente não vê estrelismo assim por parte de jogadores. Eu acho que isso faz a diferença dentro de campo. Você vê no último jogo, o Rafa Silva foi muito bem, né? Contra a Ponte Preta. Então são vários jogadores se destacando, né? No meio de campo também, a gente tem né, Eduardo Brock, Luvanor também ali na frente, acho que vem. É difícil, mas assim, vou destacar então o Rafael Cabral e o Edu, assim, que eu acho que tem feito, e sem contar o técnico, né? O Paulo Pesolano aí, que eu acho que também o trabalho dele tem sido sensacional.
O Ronaldo acertou aí em vários quesitos, né? E é muito bom para o futebol mineiro a gente ver o Cruzeiro voltando à Série A, né? Porque é ruim, assim, né? Até pra 2 anos, gente, poxa. no Mineirão, trabalhando assim, às vezes, o Cruzeiro naquela fase ruim, estádio vazio. Né? Então, assim, a gente quer ver o Cruzeiro bem, o Atlético bem, o América bem, futebol mineiro se destacando, né? Sou um pouco bairrista aí em relação ao futebol mineiro, viu, Adriano? Então, a, assim, é a muito galera bom. já tem 2, 3 perguntas aqui, você responde se você quiser. Ó, Tá, o já veio a pessoal tá... pergunta do Júlio ali, ó. Ah, É Júlio. essa pergunta aí mesmo que eu tava falando. Já teve gente lá atrás lá que já perguntou. Aí eu sei que manda, você Ah, que fez. olha, eu ouço isso sempre, mas é que eu até acabei de responder, né, gente? Assim, meu time é o Mineirão, né? Eu sou o Mineirão e eu quero, eu gosto de ver, assim, eu gosto de ver as vitórias dos times mineiros, assim, é muito emocionante. E é curioso, porque, assim, igual eu falei, a gente tem essa troca com a torcida e é muito emocionante, assim, quando você vai, fala Nação Azul, e a torcida responde, né, interage com você, e aí, massa atleticana, a mesma coisa e tal. E, assim, no ano passado, quando o Atlético estava naquela fase, né, ganhava tudo, né, ganhou, só não ganhou a Libertadores, mas ganhou o resto do Copa do Brasil, brasileiro, enfim, assim, eu fazia locução, né, da mesma forma, assim, tentando levar essa emoção, mas a torcida mais empolgada, né, assim, emocionada. Aí os cruzeirenses, nossa, você está mais fazendo com mais emoção no jogo do Atlético. Aí agora é o contrário. Eu faço do mesmo jeito, mas como o Cruzeiro está nessa fase, né, melhor e tudo, a torcida está mais inflada, né? O Atlético hoje não vive uma boa fase. Aí, às vezes, tem um atleticano cutucando. Ah, você está muito cruzeirense, você está mais Normal. emocionado. Então, assim, mas faz parte, é rivalidade. Eu acho que a rivalidade dessa forma pacífica é sadia, né? Faz parte. Mas é isso, gente. Eu quero ver o futebol mineiro bem e o Mineirão sempre lotado, porque quanto melhor os times mineiros, mais gente vai ao estádio, quanto melhor eles estiverem, né? Mais torcedor vai querer ir ao estádio para acompanhar. Então, Hoje, assim, gente, eu perguntei, viu? Tá, perguntei e fugiu. Tô brincando, pelo amor de Deus, não quero te comprometer, não. Pelo amor de Deus, imagina. eu vou falar Ô, assim, ó, Gil... meu pai era atleticano, meu marido é Hum. cruzeirense, e meu filho, de 6 anos, é cruzeirense doente. Ixi, seis mano. anos, já apaixonado por futebol. De vez em quando eu até posto, né, alguns vídeos dele, assim, apaixonado, acompanha tudo. Né? Assim, gosta do Cruzeiro, mas acompanha, ele pega o celular, não é para ver desenho, não, ele me pede para ver tabela de jogos, classificação, e guarda tudo, uma memória, assim, impressionante. Então, assim, essa paixão tá aí, tá no sangue. Um mega fã seu aqui tá perguntando, o Gilberto Santos, ele tá perguntando aqui como que o teatro te ajudou na locução. Gente, um abraço aí para o Gilberto, para o Gil, uma simpatia, sempre me manda mensagens aí no Instagram, né? Muito obrigada, viu, Gil, pelo seu carinho, pela consideração de sempre, e obrigada por estar nos acompanhando aqui, né? Te agradeço muito aí, falei com o Gil que eu quero ainda conhecer ele pessoalmente também, viu? Que ele Eu também. realmente é um fofo, assim, uma simpatia. Então, recentemente comecei a fazer teatro. O que que aconteceu? Deixa eu voltar lá atrás, assim, na pandemia, a gente começou a questionar muita coisa, né? A gente, acho que todo mundo, né, gente, assim, deu uma certa insegurança, né? E eu falei assim, nossa, eu preciso me reinventar. Então, eu quero, assim, tentar ampliar o meu leque, de atuação, né? E tudo. E aí eu fui, né, fiz um curso, Locução Essencial, com a Nádia Schwing, o Jefferson Portilho, assim, que foi sensacional. Sabe que você até entrevistou também alguns colegas aí que também estão nessa área, e eu tive uma dificuldade muito grande, assim, de fazer essa locução natural, sabe? Essa locução que o mercado hoje pede, né? E aí eu busquei o teatro para me ajudar nesse desafio, assim, de me desconstruir, né? De conseguir
interpretar um personagem, né? Ali mesmo num texto publicitário, ou num texto. Hoje você trabalha com a voz, é audiobook, é espera telefônica, e-learning, né? Assim, são várias, você tem um nicho muito grande. Então, assim, eu busquei no teatro, né, essa ajuda, assim, para tentar conseguir realmente me desconstruir. E eu fiz online por um ano no Núcleo do Cato. E recentemente, agora em agosto, eu pude começar presencial no Teatro do NET aqui em Belo Horizonte. Tem sido assim sensacional. Tem me ajudado muito ao fazer essa locução. Até montei aqui atrás, ó, acho que dá para vocês verem um pedacinho aqui. Eu tenho um home studio hoje, né? Assim, Deixa eu tirar um pouco aqui. cabine, a cabine, né? Assim, é uma cabine profissional. Ó. Comprei equipamentos, né? Assim, de qualidade para poder fazer a locução aqui da minha casa, né? Dá para fazer para o mundo inteiro, né, Adriana? Assim, hoje Ah, tecnologia permite, né, isso. E o teatro, hoje, Gil, respondendo a sua pergunta, me ajudou muito também na locução no Mineirão, assim, porque lá a gente trabalha muito com improviso, né? E o teatro ensina isso. Então, tem me ajudado bastante. Por exemplo, às vezes aparecem os torcedores lá no telão e eu tenho que falar, né? Olha, aí a torcida do Atlético levantando cartaz. Olha o beijo 5 estrelas, que às vezes, né, a torcida do Cruzeiro. Ali. Então você vai narrando ali o que você vê e tudo na base do improviso mesmo, ali da hora. E o improviso é muito importante, né? No rádio é importante, você vai fazer uma televisão ao vivo, de uma forma geral, né? E o teatro tem sido fantástico, assim. Nossa, estou gostando muito, assim, da experiência, viu, Gil? Obrigada aí pela pergunta. o Gil que foi um dos que ficou falando aqui, entrevista Poliana, entrevista Poliana, entrevista Poliana. Olha, foi Ah, fanzaço, fanzaço, fanzaço. obrigada, Gil, mais uma vez aí pelo carinho, pela consideração. É muito bacana, né, a gente ter esse retorno, né, esse feedback positivo, assim, de quem acompanha o nosso trabalho, quem está com a gente aí nessa jornada. Então, assim, isso é que nos motiva, né, Adriana, assim, a seguir em Uhum. frente, né? Agora, Então, uma pergunta que nem estava aqui na minha lição minha lição de casa que eu fiz agora à tarde, né, para poder te entrevistar. É, eu comentei aqui da Thelma Emerick, que fez a voz do estádio por um bom período aí lá no Palmeiras. E teve um período que o pessoal da diretoria queria colocar ela lá no meio da galera, lá no campo. Alguém teve já essa ideia ou não? Lá no Mineirão? Ou você quer ficar na cabine mesmo ali? é, pois é, eu já até fiz locução no campo, mas foram coisas, assim, bem pontuais, assim. Uma vez no Dia da Mulher, Ação, né? em março, a gente isso foi antes da pandemia. Teve uma ação assim que eu precisava ler um manifesto, sabe? Foi antes do hino nacional, porque sempre antes, né, do jogo tem o hino nacional. Então eu fui para campo para poder ler esse manifesto, assim, fiquei lá e foi muito curioso, assim, porque é diferente, né? Quando você está vendo todo mundo ali na sua frente, que quando você está no microfone, assim, numa cabine, você não está vendo ninguém, né? Aliás, você até está vendo, mas as pessoas não estão te vendo, né? Ali até a gente consegue Enxerga ver. assim. É, Enxerga mas assim. já uma vez, já umas 2, 3 vezes, na verdade, fizeram uma matéria comigo, né? TVs aqui de BH, mas até foi para Record, e ESPN, até nacional, ou seja, já dei entrevista, o pessoal levou a gente para o meio da galera, assim, sabe? Você sabe quem que é essa? Aí às vezes a pessoa olhava assim, não, não sei não. Aí, fala aí. Aí eu falava às vezes, Mineirão de Fora. Aí o pessoal conhecia, Legal. assim, é muito, muito bacana, né, assim, esse reconhecimento, assim. Mas, mas seria legal, né, assim, mudar um pouco, ficar no meio da torcida, se imagina, né? Sem vergonha Diferente. nenhuma. Sem vergonha nenhuma. Ah, eu acho que daria um friozinho na barriga, viu? Assim, não é? Quando você está no meio, assim, você O está Heitor vendo pergunta. ali. O Heitor pergunta aqui como é fazer as anotações das substituições durante o jogo. Ah, então, Heitor, obrigada aí pela pergunta. Substituições, o ideal é a gente fazer realmente de forma simultânea
quando está acontecendo. E hoje meu trabalho de voz, assim, anda muito junto com o trabalho de imagem, né? Que é o que a gente coloca no telão. Então, quando a gente vê que vai ter substituição, eu fico ouvindo, assim, a minha referência é a Rádio Tatiaia. Ou fico ouvindo direto, assim, durante o jogo. Coloco o fone ali Ah, então e você fico. fica fazendo uma rádio escuta? Desculpa te interromper. Você faz uma Sim, rádio escuta? sim, faço. E Oh, paralelo a interessante. isso, a gente tem pessoas da nossa equipe que também ficam no campo. Então, quando tem substituição, além de eu ouvir na Rádio Tatiaia, né, que assim dá informação ali de primeira, assim, essa pessoa também informa ali para a gente, né? E a gente já vai e prepara a substituição, tanto no telão, e eu vou e falo junto, né? Mineirão informa, substituição no Cruzeiro, sai, fulano, entra, ou no Atlético, né? Então, o ideal é a gente fazer no momento ali que tá acontecendo, né? E aumentaram aí os números de substituições, né? Antes da pandemia era Para 3. ajudar, né? Aí passaram para 5. Aí agora tem hora que é 3 de uma vez, aí é aquela correria. Aí dá um pouquinho de trabalhinho ali, a gente fica com medo de errar, mas assim, aí vai indo, né? A gente até acostuma, né? Mas às vezes tem momentos do jogo assim que é bem, né? Pá, 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 você tem que agir ali rápido para tentar não perder o time do negócio, né? Uma sincronia em equipe. Com certeza. Trabalho em equipe. Agora, É como é isso que você aí. faz para cuidar da sua voz? Dessa voz bonita no estádio? Então, obrigada aí pelo bonito. Primeira coisa que, ó, sempre me acompanhando, viu? Vale até tomar um pouquinho. Uhum. Muita água, né, Adriana? Assim, a gente tem que tomar, né? Assim, e cuidados diários, assim, que eu acho que são saudáveis para todo mundo, né? Não só para a gente que trabalha com a voz, mas talvez principalmente para a gente, né? Que é ter hábitos saudáveis, né? Não fumar, não beber com frequência, né? Assim, não ingerir muita bebida alcoólica, claro. Assim, acho que socialmente, né? A gente não tem como Uhum. fugir, mas assim evitar, Lógico. né? Somos de Ter uma ferro, né? com certeza. Ter uma alimentação saudável. Eu acho que evitar gritar, né? Gritar não é bom. Evitar também ar-condicionado, dormir bem, são hábitos assim que fazem a diferença. Aquecer a voz, né? Você fazer o Brrr. aquecimento, porque assim, a gente acaba que se torna atleta da voz, né? Eu Não. até tenho fonoaudióloga, né? Desde que eu comecei a trabalhar com a voz lá atrás, assim, eu tinha, assim, hoje a Luísa Catoira, assim, que faz um trabalho sensacional, assim, até voltado para locutores mesmo. E são vários exercícios, né? Que a gente tem vocais, assim, que fazem a diferença. Então, não vou mentir que eu não consigo fazer todo dia, assim, eu tento ser assídua, né? Tento ser igual ao atleta mesmo, que tem que treinar, aquecer todo dia ali, vai. Mas, assim, nem sempre eu consigo, na correria do dia a dia mesmo, mas, assim, eu tento manter uma certa frequência, né? E fazer esses exercícios de aquecimento, de é, é, trabalho muscular mesmo ali da língua, né? E tudo. Então, assim, acho que fazem a diferença, né? Então, assim, e ter esses hábitos saudáveis mesmo, que eu acho que é importante para todos, né? E para gente que depende da voz, eu acho que mais ainda. No final do ano passado, eu até passei um susto, sabe? Hum. Até uma curiosidade também. O Atlético já tinha se tornado campeão brasileiro e a gente teria aqui o jogo da entrega do Da troféu taça. contra o Bragantino. Isso, Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. E o jogo seria no domingo. No sábado, gente, eu amanheci assim, já começando a perder a voz, assim, rouca, né? E aí, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Emocional, Deixa será? eu tentar aqui. Pois é, não sei se foi a tensão, se estava tendo muito jogo, né? Acaba que o emocional a gente sabe também que afeta, né? Aquela correria. E aí eu acionei a Lu, né? Minha fonoaudióloga, ela me passou, assim, um tratamento assim, mais intensivo para eu fazer. E, assim, até melhorou, sabe? Mas não foi o suficiente, assim. Fiz sábado à noite, fiquei até tarde, domingo de manhã, aquela coisa, mas, assim, não estava legal para fazer locução. E, assim, um jogo importantíssimo, né? E aí, o que que eu fiz? Acionei a minha irmã. E Putz. ela... Aí ela... Fomos nós pro Mineirão, né? Eu falo, tá vendo? Ela até brinca, eu sou dublê de voz. A gente até fez no meu perfil aí no Instagram,
né? Lá em dezembro, assim, a gente tem um post que mostra, sabe, essa passagem, assim, que a gente fez uma brincadeira, assim, eu cheguei no microfone falando, e aí, torcida bicampeã brasileira, né, assim, a gente cumprimentando, e na verdade era ela que estava falando, aí de repente ela apareceu, não, aí eu falei, não sou eu, Ah, gente, eu a vou voz caçar não esse voltou, vídeo. depois você procura para você ver. E assim, muita gente com certeza achou que fosse eu, né, mas não foi eu, mas nossa, foi um susto, assim, porque minha irmã estava para viajar ainda. Minha sorte é que ela resolveu não viajar, estava aqui em Belo Horizonte, pôde ir fazer o jogo. Mas aí depois disso, né, eu até fiz alguns exames, assim, aí eu descobri uma fenda vocal, sabe, assim, que me deixou Ah, muito preocupada, né, assim, então eu tenho que fazer esse exercício, porque, nossa, na época, assim, meu Deus, imagina, né, se acontece de piorar, de coisa assim. E aí eu estava até ficando rouca, assim, com uma certa frequência e tudo, mas tem feito aí os exercícios, né, o tratamento, assim, direitinho, tem dado certo, né? Mas a gente que tem a voz como instrumento de trabalho, né, a gente não deixa de é. preocupar, né, Adriano? Já meio que responde a pergunta do Gilberto aqui, se você já passou algum momento tenso no estádio. Eu acho que esse é um, né? É esse que eu fiquei sem voz, né? É. Foi sim, mas ai, quando o Cruzeiro caiu para a segunda divisão, contra o Palmeiras, né? Foi um jogo bem tenso, assim, né? A torcida protestando. Já pergunta Ixi, até, responde a pergunta do Heitor aqui também. Que é desse foi dia que ele está muito. falando. Nossa, esse jogo foi bem tenso, assim, né? Porque, nossa, foi muita quebradeira no estádio, sabe? Muita briga, né? E até dentro e fora do estádio. E assim, tem até uma passagem, né, que o pessoal até brinca assim, foi você que falou aquilo e tal, que assim, os órgãos de segurança, né, pediram para a gente poder pedir que o pessoal saísse do estádio, entendeu? Assim, porque né, assim, não dava para poder fazer segurança dentro e fora do estádio, então eles estavam para fora, assim, e eu tive que pedir, né? Até a frase mais ou menos, atenção, torcedor, evacue o estádio. Então a torcida, assim, parte da torcida lá dentro, querendo esperar para ver se ficava mais tranquilo lá fora, mas não podia, tive que sair, né? Que foi um pedido aí da segurança, polícia militar, enfim. Então, assim, foi um momento bem tenso, assim, sabe? Bem tenso. É, né? A gente já houve outros jogos também, assim, da torcida sair, né, meio revoltada, chateada com o time, tudo, mas acho que esse daí ficou bem marcado, assim, né? Às vezes onde eu tô na cabine, assim, a gente ouve em cima o pessoal pisoteando, assim, aquele barulho, aquela coisa. Ai, ai, é com uma emoção, né? Um frisinho, assim, na barriga, né? Mas, às vezes o torcedor se transforma ali, né? Quando vê o time, né, perdendo. E também a gente tem o contrário, né, quando a torcida vibra muito também. Eu já cheguei a presenciar várias vezes ali, principalmente antes da reforma, o Mineirão tremer mesmo, assim, da torcida, né? Você vê, o Mineirão já recebeu 130 mil pessoas. Cruzeiro e Vila Absurdo. Nova, lá atrás, sempre. Hoje a capacidade máxima hoje é em torno de 62, né, 62 mil torcedores por causa de questão de segurança, né, que foram colocadas cadeiras, antes não tinha, né, então com isso houve uma redução, né, do espaço ali e assim, aí né, hoje, infelizmente, não dá para passar desse número, né, mas é muito bacana a gente ver, né, o estádio cheio, a torcida comemorando, a torcida feliz, isso é bom demais, viu, esses jogos aí, a torcida briga, e que coisa isso não é bom, não. Mas faz parte também, né? Ganhar, É, perder, parte. É assim o faz futebol, né, parte. Adriano? Mas é essa. Você no Mineirão, você não faz só a voz do estádio, você tem outras funções também lá no Mineirão? Ou não? Sim, sim. No antigo Mineirão, Mineirão antes da reforma, eu fazia parte do quadro móvel. Eu só trabalhava dia de jogo, né? Pela a dengue informa. E aí eu ia só em jogo. No Mineirão, após a reforma, eu recebi o convite, né, para além de fazer a locução, assumir também a central de atendimento do estádio. Né? Então, hoje eu sou Hum. coordenadora da central de atendimento e eu vou no dia a dia também ao Mineirão, né? Não vou só dia de jogo.
Eu tô lá todo dia e, né, tem uma equipe que trabalha comigo e a gente faz o atendimento, assim, e dá de tudo, né, assim, são dúvidas simples, desde qual que é o preço do ingresso? Que horas que é o jogo? O estacionamento abre que horas? Aquela coisa. Desde, né, sugestões, críticas, né, reclamações, que a gente entende, eu acho que como uma participação construtiva, né? O torcedor muitas vezes traz coisas para a gente que às vezes a gente, se não for o torcedor trazer, a gente não vai ter conhecimento, né? Então a gente sempre entende como um ponto positivo, né? É lógico que tem coisa que às vezes chega coisa também sem fundamento, mas muita coisa com fundamento, né? E a gente sempre passa, compartilha, né, com os setores aí responsáveis e sempre buscando melhorias, né? Acho que esse é o nosso objetivo sempre. Ouvir, né, esse torcedor, esse frequentador do estádio. E não é só o torcedor de jogos, né? É o frequentador, porque hoje o Mineirão é uma arena multiuso, recebe eventos de todo enquanto é tipo, né? Então a gente tem vários nichos ali, né? De pessoas que frequentam o estádio e que contribuem no dia a dia aí para a gente poder estar buscando cada vez construir, né? Um Mineirão mais seguro, mais confortável, mais acessível, mais inclusivo, enfim, né? Melhor em todos os sentidos. E é muito legal, eu gosto, sabe, de estar no dia a dia do estádio, assim, de vivenciar essa rotina, é, né, assim, de estar por dentro do que acontece mesmo no dia a dia, é muito bom. Então, assim, por exemplo, dia de semana, eu chego cedo, né? Geralmente, assim, vamos supor, se o jogo é 9h30, 9h45, a gente teve Atlético e Palmeiras essa semana. Aí, umas 3h30 eu já estava no estádio, aí fui resolver as coisas da central, de atendimento e tal. Aí deu assim a hora de começar a locução, geralmente é 1h30 antes, 2 horas. A gente já abre, né? E tem várias interações no telão que a gente faz. E aí, né, nesse horário eu vou ali para o CCO, né? Para a cabine onde a gente fica, e ali eu fico até um pouco depois do final do jogo. E Aí. eu adoro, assim, são 2 trabalhos, 2 funções que eu exerço com muito prazer. Gosto de lidar com pessoas, né? Então, na central de atendimento é isso que a gente faz. E gosto de falar também com as pessoas. Onde a gente que brinca, Adriano, que além de ser a voz, eu também sou um pouco o ouvido aí do Mineirão, né? A Larissa Fernandes Mendonça tá aqui, sou fã, manda beijos, Lala. Beijo, Larissa. Ah, obrigada, Lala. Um beijo para você, Lala, uma querida. Bacana. Agora, a gente está aproximando quase a 1 hora da nossa live, a nossa saideira, a pergunta saideira é quem quer entrar nesse ramo, mulher que está assistindo a live, eu vi que tem bastante mulher aqui assistindo live aqui, eu sei que são locutoras também, e de rádio, principalmente. O que você falaria, um conselho que você daria para essa mulherada aí que quer entrar nesse ramo aí de locução de estádio, enfim? Você sabe que às vezes eu até recebo, hoje mesmo uma pessoa me perguntou, você dá curso de locução, você indica alguém? Eu falo, não, a gente não dou curso de locução ainda, né? Quem sabe no futuro, enfim, não penso nisso, mas quem sabe. Mas eu acho que é buscar, né, assim, esse aprimoramento, né, assim, às vezes um curso, assim, específico, né, acho que é importante o trabalho com uma fonoaudióloga também, né, e hoje, né, Adriana, assim, eu acho que mais que você ter uma voz, a voz, assim, tem gente que fala, tem que ter uma voz bonita para trabalhar com a voz, né, trabalhar com locução. Não, não necessariamente, né, eu acho que muito mais do que uma voz bonita, às vezes é a forma que você usa essa ferramenta de trabalho, né, então acho que todo mundo pode ser um profissional da voz, assim, se souber trabalhar bem, né, com a voz, assim, trabalhar para que atinja, né, as pessoas, assim, acho que a gente falar com o coração, ser espontâneo, ter uma boa dicção, um bom jogo de cintura também é importante, né, porque a gente, como a gente já falou aqui anteriormente, a gente trabalha muito com ao vivo, né, eu acho que carisma, personalidade assim da voz, e para isso muitas vezes é importante sim, né, esse trabalho aí com um profissional, né, procurar às vezes um curso de locução, né, um trabalho também com fonoaudióloga, sabe, assim,
E você perguntou até especificamente sobre mulheres, né? Eu acho que não é achar que é porque é mulher, que não tem, né? Pelo contrário, assim, como a gente já disse aqui também, a competência é subjetiva, independe do sexo, e todos nós somos capazes e estamos mostrando isso aí ao longo dos anos, em vários ramos profissionais, inclusive nesse trabalho com a voz. Então, é correr atrás desse sonho, né, se capacitar, treinar e, né, realmente buscar realizar, assim, esse sonho, porque eu acho que todo mundo é capaz. Eu falei que era a última pergunta, mas eu vou deixar aqui para o nosso seguidor aqui que fez a pergunta, até legal, comentando aqui sobre se já aconteceu de quando você está fazendo a locução, locutando, tossir ou sair nas caixas de som, algo desse tipo. Alguma gafe? Já tenho gafe, eu tenho uma gafe muito séria para contar, hein? Eita! Aí, Flávio, Mas essa escuta aí. de tossir, de engasgar, já aconteceu assim, eu esquecer de desligar o microfone e aí, né, tossir, conversar com o colega do lado, assim, e aí sair, isso já aconteceu, viu? Como é que chama mesmo a pessoa que perguntou? Flávio Augusto. Fábio, um abraço aí, Fábio, obrigado pela pergunta, viu? Mas já aconteceu isso sim, não de eu fazer ao vivo, né, e acontecer isso, mas de eu esquecer de desligar e realmente sair aí nas caixas de som. Mas a GAF, deixa eu contar para vocês, hein? Nem foi no Mineirão, não, foi no Independência. Foi no início da minha carreira, assim, em 2000, porque eu também fazia locução na Independência, sabe? Comecei no Mineirão em 99, lá em 2000, e lá eu fiquei por muito tempo também, conciliando os dois estádios e tal. E aí o Fabiano era o goleiro do América, chamava Fabiano. E ele levou um frango durante o jogo lá no América. Um frango feio mesmo, falhou feio. E nisso, eu era nova ali, foi um dos meus primeiros jogos. Chegou para mim um pedacinho lá de papel, uma pessoa do América, que ficava lá na escada, que dava acesso às cabines, né, levou para mim um recadinho assim, de utilidade pública. Eu olhei aquilo, assim, achei meio estranho, né? Gente, isso tá meio estranho. Bom, mas já que ela trouxe aqui para eu falar, né? Era uma pessoa de confiança, já fez a triagem, né? Vou falar. Aí o recadinho era mais ou menos assim: América Futebol Clube informa, utilidade pública. Atenção, Fabiano. Seu amigo Frango o aguarda atrás do gol. Ai, gente. Que gafe, viu? Vou te contar. E lá o Independência é pequeno, né? Assim, a torcida fica mais próxima da cabine. Eu pude ver assim, as pessoas rindo, sabe? Olhando assim para cima e morrendo de rir. Essa daí eu não esqueço, viu? Essa eu falei assim, nossa, que Mano do céu. gafe. Eu acho que você queria se enfiar embaixo da mesa e sumir, né, naquele dia, né? Nossa, gente, se eu pudesse, eu saía dali, ó, correndo. Mas hoje, né, claro, com a experiência que a gente adquire, né, assim, com esse Claro. olhar mais cuidadoso, né, eu acho que eu não cometeria, eu acho que não cometeria esse tipo de gafe, não, mas somos humanos, né, então estamos todos aí sujeitos a falhas, a tropeços, e eu, assim, durante uma época, assim, na minha carreira, eu me cobrava muito, sabe, assim, eu falava assim, nossa, eu não posso errar. Eu apresentei programa televisivo aqui ao vivo muito tempo também de esporte, né? Eu era a âncora do programa, assim, e era ao vivo, assim, aquela coisa e tudo. E assim, gente, quando eu errava, nossa, eu ficava arrasada. Depois eu falei assim, sou humana, sabe? Assim, todos nós erramos, todos nós. Então, assim, quando a gente né, você trabalha com improviso, assim, então acontece. Lógico que não é bom errar, né? Ninguém gosta de errar. Sim. Né? Então, assim, muita gente até me pergunta, Adriano, você não tem medo de trocar? Não, ao invés de falar nação azul, soltar um marco atleticano ou vice-versa, porque lá no Mineirão tá assim, né? A gente jogo atrás de jogo e vai alternando. Teve Cruzeiro e Vasco, aí Atlético e Palmeiras, amanhã tem Atlético e Fluminense, na quarta já tem Cruzeiro e Ituano, então, assim, são os dois times jogando e um atrás do outro. Mas eu sempre me concentro antes, assim, eu falo, né? Aqui é a nação azul.
aqui é o Cruzeirão Cabuloso, aqui é a massa atleticana, o galão da massa. Nossa senhora, se eu trocar uma coisa dessa, acho que a torcida não me perdoa, não, viu? Ah, não perdoa, não. Não, tem que ter bastante atenção, né? É É. isso. Poliana Andrade, quero agradecer aqui a sua participação na nossa live. 1 hora de live a gente fez, né? Gente, como passa rápido, hein? Que Passa delícia de rápido, que bate-papo. coisa. E sucesso para você aí. Espero em breve estar fazendo visita em Belo Horizonte e a gente poder se conhecer pessoalmente aí no Mineirão, principalmente. Vou te esperar, viu, Adriano? Vem aqui Agora a que vai gente ser vai um zapeando. prazer fazer um tour aí por BH, ó, conhecer o Mineirão, assistir a um jogo, né? Vai ser um prazer te receber, viu? E aqui, muito honrada mesmo com esse convite, obrigada. Um abraço mais uma vez aí para o Gil, né? Que então fez essa indicação. E parabéns pelo seu trabalho, pelo perfil, sucesso. Viu? Um Obrigado. abraço aí para todos que nos acompanharam nessa live. Foi um prazer, né? Bater esse papo aqui com vocês e sucesso. Isso aí. Obrigada. Obrigado, Poliana. Sucesso para você. A gente vai se falando aí, zapeando. Obrigada. Um abraço. Beijo, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau.